Olá, paz do Senhor, eu sou o Robert do Teologia e você? Tudo bem contigo? Olha, nós estamos aqui com uma grande novidade. Chega a estar embalado aqui, ó. Quem nos ofereceu essa oportunidade aqui foi o grande amigo Pastor Beto, um amigo da gente ali na Assembleia de Deus, tá? E o Beto, que nos acompanha, olha que boniteza, que realeza de Bíblia que ele nos ofereceu para fazer um review hoje. A nossa Bíblia hoje é a Bíblia de Estudo Integrada. Ela é da Thomas Nelson e ela possui uma nova abordagem cronológica para explorar as Escrituras, tá? Ou seja, se você gosta de ler a Bíblia sem aqueles grandes rodapés e comentários exegéticos e opiniões de teólogos, você apenas quer ler o texto e dentro desse texto analisar todas as referências bíblicas conectadas a ele, então essa é a Bíblia correta. Sabe como é bonito? Por exemplo, os evangelhos, eles pegam ali os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e quando você lê o texto está assim, a vida de Jesus. Dentro disso, você começa a ler o texto e Jesus no deserto está lá, paralelamente. O Jesus no deserto de Mateus, o de Marcos e de Lucas. E as conexões? São muitas conexões, vocês acompanhem aí comigo aí, tá? Já digo logo, curte, comenta, compartilha, veja se você gostou, tá? É uma Bíblia também que é super barata, ela não é uma Bíblia cara, tá? Mas para o leitor de Bíblia que quer apenas fazer paralelamente, né, a comparação dos textos, para você também que é pregador, para você que quer entender, por exemplo, você está lendo ali Daniel e você percebe que Daniel está fazendo referências a Zacarias, a Jeremias, a Isaías, é uma belezura, tá? É um texto assim fenomenal, tá bom? Então te convido a nos acompanhar aí nesse texto aí, vocês vão gostar muito. Achei muito chique, é meio emborrachado, né? Um emborrachado bonito assim. Tem também todo um desenho aqui gráfico assim na parte, tá? Tem apenas um marcador de texto. A única pena para mim é essa. É uma Bíblia super maleável, tá? Resistente por ser emborrachado. Então assim, muito chique a Bíblia, tá? Ela tem cerca de 1.600 páginas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para confirmar. Não, 1.502 páginas. Então é uma Bíblia assim, com uma aparência, as folhas, tá? Dourada, né? Com acabamento dourado, com uma aparência assim além de resistente, é super fácil de manusear. É o que não acontece, por exemplo, com aquelas Bíblias ali, a King James, né, a Thomas Nelson, de estudo, porque essas Bíblias acabam sendo muito grandes, né? Você não tem muito jeito para carregar e ir para a igreja com ela, para EBD e tal. E essas Bíblias aqui não, elas são bem maleáveis, tá bom? Então segue aí o nosso review sobre a Bíblia de Estudo Integrada. Quero dizer mais, se você gostou, tá? Eu vou mandar um link aí também na descrição abaixo, um cupom para você comprar ela aí no precinho. Um grande abraço. Então, galera, vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia de Estudo Integrada. Vamos analisar o quanto que a Thomas Nelson acertou na leitura desse texto, né? O interessante é que uma pessoa comum que simplesmente faz uma leitura do texto sem a procura de grandes comentaristas, né, e notas de rodapés longas, vai achar muito interessante essa Bíblia. Vamos analisar. Olha, primeiro que você tem aí, né, a Bíblia de Estudo Integrada do John Kohlenberger e a tradução do texto do André Lodos Tangerino, né, Thomas Nelson, 2017. Ela utiliza, né, de uma transliteração aqui, a tradução da NVI, tá, que é uma tradução extremamente confiável. Analisando o Sumério é muito interessante, olha. Ele coloca a construção aí da criação dos patriarcas, Gênesis, Jó, olha como ele constrói o texto. Olha como ele realiza o Novo Testamento, como ele pensa, né, a vida de Jesus, depois vem João, Lucas e tal. Quando a gente vai analisar os livros de ordem alfabética, olha como ele estrutura este conceito, tem uns índices gráficos aqui, tá? A partir disso ele dá uma introdução da Bíblia,
como funciona a ordem cronológica, começa com o Gênesis 1, termina com novos céus, a nova terra em Apocalipse 21 e 22. Olha que conexão interessante ele já faz aqui, para vocês perceberem que tudo que está conectado no Gênesis também está conectado no Apocalipse 21 e 22, porque ali é como se fosse o fim da era e o início de tudo, né? Tudo de novo, tá? Um novo ciclo no planeta. Dentro dessas realidades, você tem as passagens paralelas, tá? Que muitas vezes estão duplicadas e tal, as referências que os escritores utilizam um dos outros, né? A forma como ela foi integrada, a BI, né? Ou BI, como ela está em ordem cronológica, da criação aos patriarcas. Olha como ele coloca Gênesis e Jó, já que Jó provavelmente foi alguém anterior ao Abraão, né? Provavelmente um sumério, um acadiano e tal, do êxodo à conquista. Depois, olha como ele organiza isso. Isso é muito interessante. As passagens paralelas, a gente vai ver isso aqui, já de forma bem organizada. Ele dá uma grande introdução sobre a NVI, sobre a seriedade da Bíblia, a fluência, o nível da linguagem, a imparcialidade teológica, a honestidade científica, né? Realmente a NVI é uma das preferidas, muito boa e muito superior, por exemplo, a leitura da Almeida Corrigida e Fiel e de outras, né? Dentro dessas realidades, vamos analisar um pouco, ó. Olha como a Thomas Nelson trabalha, tanto nessa como a outra Thomas Nelson que a gente tem de estudo, né? A grande e top. Então, ó, não se sabe ao certo em que período é o início de tudo, né? O que você olha que ele tem uma nota de rodapé aqui, ó, porque o que se sabe é de Abraão para frente. Abraão, Moisés, né? Até chegar aqui, ó, Malaquias, Esdras, né? Então, dentro dessas realidades, o que se sabe é que onde se tem datação é a partir dos patriarcas em Gênesis 12. Antes disso, é muita coisa do mito da história antiga. A gente não sabe em que período foi Adão, em que período foi Noé. Quem achar que pode colocar isso em cronologia está voando, né? Não tem como. Porque existem uns períodos acadianos, mesopotâmicos, egípcios, babilônicos, sumérios, né? Dentro dessas realidades, ele tem poucas notas, no fundo, né? Mas é tudo muito bem organizado. Percebamos aqui, por exemplo, quando a gente chega no capítulo 5, a descendência de Adão, de Gênesis, tá? Olha o que ele faz, olha. Ele coloca um do lado do outro. Tem aqui a descendência de Adão? Tem, mas também do lado tem a descendência de Adão em 1 Crônicas 1 e também tem em Lucas. Olha que interessante. Então ele já faz uma conexão aonde nos outros textos está escrito também a respeito e referente a isto. Onde que os outros escritores bíblicos, né, os escribas, também conectaram os textos. Então, quando a gente começa a analisar essas realidades, a gente acaba tendo uma leitura muito mais interessante do texto. Por exemplo, quando a gente chega aqui, por exemplo, no Novo Testamento. Olha o Novo Testamento, você está aqui em Mateus, Marcos e Lucas. Ele vai fazendo conexões, ó. Por exemplo, a gente está aqui na vida de Jesus. É assim que ele conecta o texto. Então, Jesus chama os primeiros discípulos. Onde está isso? Mateus, Marcos, Lucas. Quando você chega aqui em Marcos, olha aqui. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Marcos, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Então, aqui você tem todas as referências. Não precisa procurar uma e depois procurar outra. Olha que interessante como ele coloca o contexto da vida de Jesus. Você lê os sinóticos, os 3 evangelhos, simultaneamente. Então, isso traz uma grande exatidão nos textos, até para quem gosta de pregar, para quem procura ver se tem detalhes em um texto ou em outro. Isso vai fazer uma boa diferença, tá bom? Diante disso, a Bíblia... Essa Bíblia de estudo integrada, ela facilita demais a nossa vida como um leitor. Além disso, ela vai ter os pesos, medidas, índice de textos bíblicos, né?
Quando você entra aqui, vamos para aquele Apocalipse 21, né? O novo céu e a nova terra. Aqui ele coloca algumas referências e finaliza bem o texto, tá? Então é uma Bíblia que, assim, para o leitor que busca a conexão dos textos, olha aqui quando a gente está aqui, ó, estamos em Daniel, aí você tem Daniel, tá falando disso, mas você tem uma referência também em 2 Reis 24, 5, 7, 2 Crônicas 36, 8. Olha, quando você chega em 2 Reis 24, 8, olha o quanto de referência você tem. Então é muito interessante, um contexto muito bom da Bíblia de Estudo integrada. Ela surpreende positivamente a pessoa que está aqui estudando, né, lendo a Bíblia de forma simples e harmoniosa.